Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar falando convosco em mais uma rica oportunidade. Queridos e amados irmãos, a pedido de um inscrito do nosso canal, nós vamos fazer um comentário relacionado, eu não diria só um comentário, mas uma ministração relacionada aí a algumas coisas que nós acompanhamos ao longo desta jornada no Evangelho. E eu quero usar o exemplo de 3 pessoas para descrever as demais coisas que têm acontecido dentro de todos os outros trabalhos a nível de Brasil. Quero falar sobre pastores hipócritas. Meus queridos irmãos, vocês precisam deixar o like para o YouTube entender que o canal está tendo relevância para que mais pessoas possam ser alcançadas. Então vocês contribuem com o like, com os comentários, compartilhando nossos vídeos se for do seu agrado e também acionando o sino das notificações. Segundo aí os youtubers, o YouTube precisa do acionamento do sino da notificação para você não ficar de fora dos recebimentos dos vídeos. Queridos e amados irmãos, quero falar sobre pastores hipócritas. Que tema pesado, mas é justamente sobre isso que eu quero falar. O que é hipocrisia no original? O significado da palavra hipocrisia quer dizer mentira, fingimento, simulação e falsidade. O que seria fingimento, falsidade, mentira e simulação? Seria a pessoa simular aquilo que ele não é. Ou outra coisa seria fingimento seria hipocrisia, você pregar uma coisa hoje e no decorrer do próximo ano você mudar totalmente a sua linha de raciocínio, seu ministério, a sua mensagem, a sua pregação. E é justamente sobre esse ponto que eu quero falar nessa rica oportunidade. Sobre pastores, lideranças que mudaram a sua forma de pensar, mudaram radicalmente a sua mensagem, seu ministério, viraram as costas 100% para aquilo que pregavam e faziam e tomaram uma nova diretriz ministerial. O senhor é contra? Eu não sou contra nem a favor de nada desse tipo de coisa. Para mim, eu já sei o que eu sou a favor desde que eu entrei no Evangelho, que é levar uma vida no centro da palavra, começar e terminar a carreira correndo ela com sucesso. De nada adianta começar bem e acabar mal, ou pensar uma coisa hoje ou outra amanhã. Até porque o Evangelho de Jesus Cristo não tem prazo de validade. Não é como um produto que nós compramos num supermercado, que nós vamos aí, compramos, a hora que nós vamos passar no caixa, a gente passa ali o código de barra, através do código de barra ali você faz a leitura do pagamento e você também já tem o prazo de validade. Bom, as coisas de Deus não tem prazo de validade. O Evangelho do Senhor ele é o Evangelho eterno para a vida toda. Então, não é que alguém venha dizer, não, na época da simplicidade, quando nós pensávamos assim, isso era no tempo da simplicidade ou coisa dessa natureza, como muitos pastores famosos dizem, depois deles alcançar fama e sucesso, eles dizem que é no tempo da simplicidade. Quer dizer, chamando a igreja dos pioneiros de ignorante, de povo sem cultura e sem conhecimento. E, na verdade, aquela igreja é que tinha conhecimento da realidade da vida secular e da palavra de Deus também. Então, essas pessoas que se julgam os sabedores, eles trocam seus ministérios, mudam a sua linha de raciocínio, a sua forma de pensar, de agir, de pregar, e eles tentam explicar a sua mudança, eles tentam colocar na cabeça das pessoas, fazer as pessoas entender que aquela mudança deles verdadeiramente coerente. Mas não é coerente não de forma alguma, é como dizia meu velho pai, ainda em vida ele dizia que não tem como colocar remendo preto em pano branco, não vai dar certo essa costura, vai ficar um contraste muito grande. Então preste atenção no que eu tenho para dizer para vocês. Pastores hipócritas que defendiam uma tese de unhas e dentes, brigavam por aquela tese, disciplinavam pessoas, excluíam pessoas por causa daquelas teses. Quantas pessoas que não vai ter mais como eles corrigir os erros que eles cometeram, porque algumas já morreram, já partiram, outras não estão mais no Evangelho, e outras estão com a sua família destroçada por causa de tais julgamentos desses pastores, quais eu vou falar agora. Né? Quer dizer, eles defendiam algo de unha e dente, excluíam, disciplinavam, por causa daquela forma de pensar, e hoje eles mudaram radicalmente e estão aí com a maior cara de pau a nível de Brasil, e os crentes que não têm muito conhecimento de ser verdadeiros bereanos, ficam aceitando de bom grado
esse tsunami de mudança na vida desses homens, e para tudo eles têm uma explicação. Eles se perdem, ficam heréticos, ficam profanos, mundanos, cheios de modismo, e os crentes não conseguem discernir que outrora eles viviam uma vida regrada na presença de Deus. Então tem que ser inteligente, irmão, para você não cair na cilada e no conto do diabo, porque o diabo é estrategista e astuto, e ele usa essas pessoas, tira essas pessoas do foco, essas pessoas se tornam pastores mundanos, pervertidos, e vai passar para você as ideias deles e convencer você também para entrar no barco junto com eles. E eles vão explicar, como o Marco Feliciano já explicou em programa televisivo, que isso era no tempo da simplicidade. A Cassiane já disse isso quando estava dando entrevista à gravadora, que ela tinha os cabelos compridos, seguia algumas coisas no tempo da simplicidade. O Feliciano, ele não cansa de dizer na Jovem Pan, aonde ele vai ser entrevistado, que a Assembleia de Deus só observava os itens doutrinários no tempo da simplicidade, no tempo que ninguém tinha conhecimento. Quer dizer, eles zombam dos patriarcas pioneiros da igreja, eles zombam dos crentes fiéis e tentam fazer você engolir goela abaixo essa mudança deles. Não, eles mudaram porque se tornaram mundanos, profanos e cheios de modismo. Porque se eles estivessem vivendo a palavra da verdade que um dia eles receberam, que outrora receberam, eles não tinham mudado assim. Bom, meu exemplo nessa oportunidade é falar sobre 3, mas usando o exemplo desses 3, eu digo para vocês sobre toda a nação brasileira de liderança cristã. Mas eu escolhi 3 que foram os que mais me chamaram a atenção, que viajaram o mundo, viviam dentro dos aviões e têm um conhecimento extraordinário daquilo que eles pregaram um dia. O primeiro é o pastor Sérgio Sora, antigo vice-presidente da Igreja Deus é Amor. Bom, dentro da Deus é Amor, ele cortava, excluía, disciplinava pessoas por causa do divórcio, por causa de futebol. Vou falar de futebol, mas na pessoa do Sérgio Sora, o que eu quero me ater mais é o divórcio. Quantas pessoas foram excluídas no tempo dele, do tal regulamento interno, que a Igreja Deus é Amor tinha, que o missionário criou um regulamento interno por dentro, com versículos da Bíblia. Muitas coisas que tinha naquele regulamento eram santas, e muitas coisas não havia necessidade de existir, porque eram coisas supérfluas, mas estavam dentro daquele regulamento. E por causa de tais coisas, seja elas supérfluas ou coisas necessárias de ser aplicadas na igreja, incorria em disciplinas, mas não somente disciplina, exclusão. Por exemplo, a pessoa quando se divorciava, muitos deles foram excluídos. E a pessoa quando se divorcia, que não tem mais para onde recorrer, que o último caminho, o último passo na vida é o divórcio, essa pessoa que ficou divorciada, que foi alvo da corrupção dentro da vida conjugal, ele pode seguir sua vida sozinha. Pois essas pessoas não eram aconselhadas com carinho a seguir sua vida sozinhas, eram deixadas de lado, rejeitados, porque tinham sofrido um divórcio, e muitos deles até excluídos dentro da igreja por causa da tal aberração. Sendo que, na minha opinião, eles deviam ser orientados, já no sofrimento que o ter que levar suas vidas sozinho, como diz a Bíblia, orientar e nutrir essas pessoas, mas eram muitos excluídos. Bom, ele pregava 100% contra isso e contra o futebol. Hoje, o pastor é torcedor do Palmeiras, que ostenta a camisa do Palmeiras, está casado com uma jovem senhora lá do Rio de Janeiro, tem uma nova vida conjugal. Quer dizer, e aquelas coisas que ele fazia durante décadas dentro da Deus é Amor, hoje são atribuídas a que a liderança era ruim e que a liderança lhe colocava aquilo como uma imposição para ser feito. Ora, meus irmãos, não era culpa da igreja, não. Apesar do missionário Davi Miranda ser bastante rígido, ter muita coisa que não precisava ele observar, mas que ele, por um sentimento humano, não a coisa de Deus, ele tinha aquilo em mente, era meio ditador em certas áreas, não é porque ele era assim que todos os obreiros tinham que ser assim. A culpa dele ter, o Sérgio quer se miscuir disso, a culpa dele ter a sua vida ministerial daquela forma era o próprio sistema dele. Não tem nada a ver com Davi Miranda, com a Deus é Amor, que a Deus é Amor obrigava. Porque eu e tantos outros nunca fizemos isso. Então você entende, a pessoa não tem como se miscuir daquilo que ele era, então reconheça. Aqui ninguém está aqui contra a pessoa do Sérgio, nem das outras duas pessoas que eu vou falar. A gente está contra as atitudes. A pessoa errou, reconheça. Uma pessoa, e por que eu estou falando? Porque eu tenho que falar. Quer botar onde quiser botar, pode botar. Porque essas pessoas, eu me lembro muito bem, defendi de um e dentes, muitas vezes trucidando vida de pessoas em cima daquilo ali. Hoje, quer dizer que hoje ela pode, então quer dizer, ficou muito ruim. E nem uma explicação, não, ficou muito ruim essas atitudes dessas pessoas a nível de Brasil.
Não é só o caso que está em pauta aqui do Sora, estou usando o caso do divórcio do Sora e o Palmeiras, que é o time dele, porque ele oprimia pessoas dentro da Igreja do Amor. Muitas pessoas excluiu por qualquer coisa. Hoje ele pode fazer o que ele quer e ele vem dizer que será culpa da igreja e do Davi Miranda? Não. Apesar do missionário ser bem radical em muitas coisas, ninguém dá conta do ministério do outro. Cada um dá conta do seu ministério. E eu sei que a Deus Amor podia até influenciar um pouco, mas não tudo. Cada um tem o seu ministério conforme ele busca o seu ministério. Se ele quer ser um cara amoroso, ele é. Se ele quer ser uma pessoa radical, ditador, ele é. Você entendeu? Liberal ou seguindo uso e costume, tem os ditadores e tem as pessoas com amor no coração. Não é porque segue o uso e costume que é um radical. Não, senhor, conheci muitos homens que seguem os usos e costume e tudo, mas que são amorosos. Então entenda isso que eu estou dizendo. A primeira pessoa é o Sora, hipócrita. Jogava todo mundo no inferno por causa de divórcio e de futebol e de tantas outras coisas. E hoje o camarada divorciou e casou de novo, que não tem nada a ver, a vida é dele. Eu estou só falando no sentido de hipocrisia. Você entendeu? Cada um faz da sua vida o que bem entende. Ninguém tem nada a ver com vida conjugal pessoal de alguém. Mas eu estou falando sobre a hipocrisia de massacrar, excluir e fazer atrocidade com as pessoas no tempo da Deus é Amor. Aí depois que ele saiu daí para se beneficiar, daí pode. Outra pessoa é o Silas Malafaia, o segundo. O Silas Malafaia, o pastor Silas, quando estava na Assembleia de Deus, ele defendia a tese ele era uma pessoa que não concordava com esses cultos de prosperidade, essas vendas de amuletos, esses vendilhões da fé. Ele combatia pela Bíblia, com a mensagem bíblica santa, o pastor Silas Malafaia. Ele era contra esses ensinamentos de Mike Murdock, da semeadura da espiga de milho, produzindo 400 e poucos grãos de milho, produzindo cada grão mais uma sequência e pregando em cima disso para fazer essas coletas de dinheiro, esses votos de 1.000, 10.000, essas aberrações, esses vendilhões da fé. Ele era contra essas vendas de amuleto, desses cultos pagãos de aberração. Pois é, combatia pela Bíblia Sagrada, entrava em guerra com todo mundo, xingava todo mundo. Depois que ele saiu da Assembleia de Deus, que ele abriu o seu ministério, o Silas Malafaia aparece engolindo o vômito. Quer dizer, voltando ao seu próprio vômito. Pregando agora que essa mensagem da prosperidade desses pregadores da última hora, do mamon, esses pregadores do vil metal, do dinheiro, estão completamente certos, fazendo um conluio com Mike Murdock, com Morris Cerulli e com tantos outros, Benny Hinn e tantos outros pregadores norte-americanos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que a mensagem que ele pregava, ele não prega mais. Eu usei o ponto fundamental da prosperidade, que ele combatia com muita naturalidade, com muita propriedade, ele combatia pela Bíblia esses vendilhões da fé. Mas não foi só a prosperidade, ele mudou em vários sentidos. A igreja do Rio que ele pastoreava, a Assembleia de Deus, ele já tinha deixado cheia de modismo, já estava ruim, estava complicado, mas agora, na própria igreja dele, aí complicou mais, porque aí é sexo livre, é oral, e do jeito que for, é tatuagem, é tudo, é carnaval, gospel, nada mais é pecado. Quer dizer, uma pessoa dessa que prega um evangelho em 1970, 1980, 1990, de repente ele vira para um outro evangelho e ele muda radicalmente seu discurso, a sua fala, o seu testemunho, a sua vida pessoal, as suas palavras que foram ditas em rede nacional. Eu não aprendi assim quando eu vim para a igreja. Desde pequeno que nós estamos envolvidos com o cristianismo, com o evangelho, eu não aprendi assim, não é a nível de assembleia, nem uma igreja pentecostal ou evangélica a nível de Brasil ensinava isso. O que a igreja sempre ensinou é que o homem tem que ter palavra, que o homem tem que manter e perseverar naquilo que ele aprendeu. Quer dizer, o pastor não pode pregar uma mensagem hoje ou uma mensagem daqui a 10 anos. O pastor tem que se manter no discurso da sua pregação e no seu suporte doutrinário e estatutário da igreja. Quer dizer, então, que uma pessoa dessa prega uma coisa e de repente, então está aí porque é da minha fala. Pastores hipócritas. E a hipocrisia, para mim, é uma das piores coisas. E eu sei que hoje todos eles, em rede nacional, dizem, era no tempo da simplicidade, era no tempo... Só falta chamar os irmãos que partiram há 20, 30 anos atrás de ignorante, de palhaço, de besta, de idiota que não sabia nada de Bíblia. Só porque, para um bom entendedor, um ponto basta. E quando eles dizem, a Cassiane, a Lauriette, o Magno, o pastor Silo, o Marco Feliciano e todos esses aí, que aquilo era no tempo da simplicidade, que era no tempo em que as coisas mudaram, hoje a igreja ficou um pouco mais
moderna, a igreja hoje estudou, eles querem chamar aquele povo de besta, de ignorante. Então não tem para vocês. Vocês têm que falar em rede nacional e assumir que vocês estão chamando os patriarcas da igreja de pessoas desprovidas de conhecimento. Que na verdade quem está desprovido de conhecimento são vocês, que estão falando isso em rede nacional, em programa televisivo, com vergonha dos apresentadores seculares. Vocês têm a oportunidade de pregar a verdade, falar a verdade na frente dos apresentadores seculares. Vocês não fazem. Que nem fizeram várias vezes no Domingão do Faustão, em flash no YouTube eu vi, muitas pessoas da igreja falando lá, e o Faustão apertando, tá, mas diz que a igreja, que o trabalho de vocês numa determinada época não podia fazer isso, nem aquilo. Isso é no tempo, né, o Faustão, que a igreja era tempo da simplicidade, a igreja não tinha conquistado os espaços. Entendeu, meus irmãos? Uma coisa diabólica. Estão distorcendo a palavra de Deus, estão negando a Cristo na frente dos homens, e naquele dia Cristo também vai negar esses homens, por maiores que sejam. Pode ser do alto escalão do evangelho, da maçonaria, da onde quer que você seja, Jesus vai te negar na presença dos anjos e do Pai também, porque você nega a Cristo. Você troca a Cristo por um cargo político, você troca a Cristo por uma loja maçônica, você troca a Cristo por dinheiro, por sucesso e por tantas outras coisas. Estão fazendo comércio da fé, são verdadeiros exploradores da fé. Bom, o primeiro é o Soro, o segundo é o Silas. Eu vou usar 3 exemplos fortes para descrever todos os demais que vocês conhecem, que mudaram a sua forma de atuar, o seu sermão e a sua vida com Deus, alegando que na outrora não tinham conhecimento ou estavam alheios à sabedoria, ao conhecimento da Bíblia, que a igreja era uma coisa muito sem graça na época, que ainda não tinha conquistado seu espaço. Eu discordo 100% de todas as colocações desse tipo de homens e pregadores. Terceiro é a Lana Rhoades. Quem não conheceu a Lana Rhoades gritando os gideões, tirando a sandália e o sapato para pregar em cima do tapete de pés descalços, práticas que eu sempre repugnei, pregadoras e cantoras que tiram os sapatos para pregar de pés descalços, para dizer que estão pisando nas brasas ou sendo usado por Deus. Nada disso tem a ver com Bíblia. Não é porque está com sapato ou sem sapato que vai estar sentindo fogo, ou isso aí é heresia, aberração, com aquele caroço no gogó, falando grosso, gritando grosso, que nem homem. Naquela época eu já tinha percebido, porque os cristãos demoram a perceber as coisas. Se você é espiritual, você tem que ver as coisas antes, não é depois dos fatos realizados e acontecidos. Você tem que ter o dom de discernimento, pedir a Deus para que Ele te ensine, para que você não venha ser enganado hoje. Você tem que perceber as coisas no presente momento, para que não te cause um prejuízo muito grande a nível de família, de vida conjugal, de filhos, enfim, de tantas coisas, porque os enganadores estão dentro do próprio evangelho. Bom, ela alegou num programa televisivo, vários, mas nunca ela estava dando entrevista, que a Assembleia de Deus oprimia ela a carregar um jugo pesado, que ela mesma não conhecia a liberdade em Cristo, que a liberdade em Cristo ela só veio conhecer quando ela fundou a Cidade de Refúgio, com a cantora gospel com a qual, assembleiana dos Estados Unidos, com a qual ela se relacionou e se tornaram um par, não um casal, mas um par, porque o par é igual. E elas aderiram ao casamento lésbico, sendo 2 mulheres, casaram, e aí então ela disse que a Assembleia de Deus trazia sobre ela um peso, um constrangimento, e praticamente que lhe coagia e oprimia a seguir aquela vida debaixo de rituais. É mentira sua, dona Lana Rhoades, você nunca foi oprimida a nada, nem foi coagida a nada, você viveu a doutrina da santificação da Assembleia de Deus de livre e espontânea vontade. Você mesmo tem testemunho que é fácil de provar em fita, em DVD, em áudio, você falando da santificação, da forma que Deus havia te libertado e da forma que você estava confessando e professando a sua fé dentro da igreja, vivendo uma vida como mulher em santificação. Quando você diz no programa de TV que você pregava aquilo, que você dizia que estava liberto, mas dentro de você mesmo não estava liberta, eu entendo que você enganou a igreja a vida toda. Você enganou pessoas que te deram palanque e que te deram condições de você levar esse engano para frente, porque eu sempre percebia em você uma falta de libertação pelas tuas próprias atitudes. Veio acontecer incorrendo o que aconteceu e correu. Alguém tem que tocar essas coisas a nível mundial. Em alguém tem que se cumprir a palavra, se cumpriu em você. Então você culpa a igreja. E na verdade, você fala da sua casa de refúgio
como que se você agora descobrisse a liberdade, que a liberdade em Cristo fosse a promiscuidade, o casamento lésbico e tantas coisas e aberrações que têm surgido no meio, não do evangelho, mas desse evangelho maldito que vocês querem introduzir como bênção e como evangelho. Então fica aqui meu apelo, vocês são hipócritas, porque vocês pregavam uma coisa, vocês lutavam por aquilo, muitas pessoas vocês feriram por aquilo que vocês defendiam, e de repente vocês feriram, porque não precisava ser espiritual ferindo alguém, podia ser espiritual sem ferir. Aí vocês de repente mudaram as suas formas de pensar e de viver, deram uma meia volta, seguiram um outro rumo oposto, 100% oposto, e querem fazer que as pessoas entendam que vocês estão 100% certos e que vocês acharam agora em Cristo a liberdade da forma que vocês estão vivendo. Faça-me o favor, não tem base bíblica, é hipocrisia, não é o pastor Levi que está falando, são os áudios de vocês, fitas, cassetes, mensagens de vocês que condenam as atitudes de vocês. Então vocês, para mim, são pastores hipócritas, lideranças hipócritas. É aquela pessoa fingida, simulada, aquela pessoa mentirosa, porque o que é mentir? É você desfazer o que você estava dizendo. Então você dizia uma coisa, você afirmava uma coisa, e hoje você desfaz com a mesma palavra, com a mesma boca, aquilo que você afirmava. De uma fonte não pode sair 2 tipos de água, ou de 2 tipos de líquido. Ou você é, ou você não é. Então eu vou dizer e englobar como hipocrisia. São liderança hipócrita a nível de nação. E a nação brasileira precisa estar atenta aos hipócritas que pregam há 10 anos atrás uma coisa e de repente eles mudam, como da água para o vinho, e aparece pregando outras mensagens. Igreja de Cristo, não creia. Não creia. São pessoas que se desviaram da fé e Deus vai cumprir a palavra de Deus no tempo final em cima deles. Não precisava ser ela. Não precisava ser nenhum dos senhores que estão, não somente as 3 figuras que eu estou falando no meu vídeo, mas não precisava ser nenhum dos senhores a nível mundial, em que a palavra de Deus viesse cumprir em vocês na última hora da igreja. Não precisava ser um Judas para ser Judas, mas Judas quis ser o traidor. Então não precisava se cumprir Judas, poderia ser outra, mas era o Judas. E nós não acreditamos, como o Rabino Shammai, como tantos outros rabinos dizem, que o Judas era o próprio diabo, que ele nasceu para ser traidor. Nós não acreditamos nessa palavra. A pessoa não nasce para ser traidor, a pessoa se desvia da rota no caminho que está andando e se torna um traidor, se torna um falso, um fingido, um mentiroso, um apóstata, se torna qualquer coisa dessa natureza. Ninguém nasceu para ser o que é hoje, no sentido de se desviar da verdade e da fé. Não, a gente vai dando lugar para o diabo, a gente vai brincando com os demônios, a gente vai flertando com os demônios, a gente vai dando vazão para os demônios, e os demônios não brincam. Enquanto vocês estão brincando, os demônios estão agindo com seriedade. Vocês já estão com a mente distorcida e a mente cauterizada. Sabe o que é a mente cauterizada? É como você pegar um ferro quente e queimar algo. A mente de algumas pessoas está como se alguém enfiasse um ferro quente tirado da brasa e queimasse. Cauterizou. Não tem mais como entrar nada. Não entra mais nada porque está cauterizada. Se tornaram verdadeiros apóstatas da fé. E a igreja tem que ter cuidado. Então é sobre esse o meu assunto. Sinto muito. Não é contra a pessoa de vocês 3, mas as atitudes que vocês 3 tomaram de hipócritas e querem introduzir na nação brasileira. E não é porque vocês têm nome, têm reconhecimento, têm dinheiro, que vocês vão fazer com que todo mundo se cale. Não, pode arrancar a minha língua, cortar a minha cabeça, esfregar a minha carne no chão, no pedregulho. A palavra de Deus tem que ser pregada e falada. Vocês entendem? Não é porque alguns pastores que outrora começaram pobres, debaixo da humildade, dando glória a Deus e aleluia dentro das igrejas, mas foram vivendo 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro da igreja, foram galgando dinheiro, fama, posição, hoje estão com 50, 60 anos, e porque Deus fez vocês aparecer um dia, vocês hoje querem calar as demais pessoas, porque vocês têm dinheiro, vocês galgaram conhecimento, fama e dinheiro, tudo porque Deus deu para você, porque vocês eram os miseráveis. A família de vocês eram os miseráveis da Igreja Assembleia de Deus, Deus é Amor e dos outros ministérios. Mas vocês enriqueceram e hoje vocês querem calar a boca das pessoas. Antigamente, nos ministérios que vocês estavam, vocês queriam calar através de disciplina, sendo homens de poder com cargos. E hoje vocês querem calar com o dinheiro, com a posição e com o poder.
Está entendendo, meus irmãos? Mas ainda tem homem de Deus. Vocês um dia foram homem de Deus. Vocês não podem lutar contra verdadeiros homens de Deus. Se vocês não fazem aquilo que vocês pregavam, pelo menos assuma seus erros e não sejam hipócritas. Essa é a minha fala no canal Bíblia em Foco, tá certo? Vamos deixar de ser hipócrita. Então, liderança hipócrita não tem como nos representar de forma alguma. Vocês vomitaram no prato que comeram. Vocês pregavam uma coisa e vocês hoje despregam aquilo que vocês pregavam. Isso é homem de dupla face. Isso é dupla face, é duas caras, é dupla personalidade, é duas palavras. É o tipo da pessoa que não se mantém naquilo que um dia ele defendeu e pregou. Tá certo? Isso é falta de caráter. Que Deus abençoe e fique em Cristo, meus irmãos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Comente, compartilhe, ajude, divulgue e acione o sino da notificação. Que Deus abençoe até o próximo vídeo, querendo Deus.